Se o professor fosse abordar um ateu para lhe apresentar o Evangelho, como é que faria? Isso é uma pergunta bem interessante. Não existe uma fórmula mágica, mas existe algo muito interessante que nós podemos trabalhar, que é o seguinte. Eu conseguiria provar cientificamente que Deus existe? A resposta é não. Eu não consigo provar que Deus existe. Portanto, isso é uma questão de fé. Um ateu conseguiria provar cientificamente que Deus não existe? A resposta é não. Isso também é uma questão de fé. Então eu posso conversar sobre a minha fé e sobre a fé que ele tem. Porque no fundo nós estamos tratando de fé, nós não estamos tratando de ciência. Então a possibilidade de uma conversa tratando de fé é o seguinte: porque a minha fé, ou seja, crer que um Deus existe, seria uma fé mais racional do que aquela que Deus não existe. Eu comento de uma forma bem simples um exemplo que eu tive numa universidade. Depois de uma palestra, um professor que é ateu, ele veio conversar comigo e disse o seguinte: é muito interessante, mas eu imagino que você acredita em Deus. Eu falei, sim, eu acredito em Deus. Daí ele disse que ele era ateu, não acreditava em Deus, e a proposta que eu fiz para ele foi uma proposta bem simples, foi a seguinte: eu acho muito interessante a sua posição, e na sua posição morreu, acabou. Ele falou assim: olha, mas a minha posição é melhor. Ele falou assim: eu não entendo, deixa eu explicar. Vamos fazer o seguinte: você, como ateu, vive de uma maneira que você está totalmente feliz. Eu imagino que sim. Se você não estivesse feliz sendo ateu, você iria mudar de posição. Então você está satisfeito com a sua posição. Ele falou: sim, estou satisfeito. Eu falei: eu também estou muito satisfeito com a minha posição, crendo em Deus. Vivo do jeito que eu gosto. Não mudaria jamais para o ateísmo. Eu gosto dessa posição. Ou seja, em outras palavras, você não mudaria a sua posição, eu também não mudaria a minha posição. Mas vamos assumir, portanto, que a sua posição seja verdadeira. Morreu, acabou. Se morreu, acabou, é o que acontece, você morre feliz, eu também morro feliz. Então, independente da sua posição, da minha posição, nós dois estamos muito bem. Isso é verdade. Eu perguntei, mas e se a minha posição for verdadeira? Porque eu morro e continuo feliz. E você? Eu falei assim, se Deus existe, agora nós temos um problema. Agora nós temos que conversar a respeito da existência de Deus, quem é Ele, como Ele teria se revelado, se é possível conhecê-lo e todas essas coisas. Para resumir, não existe uma maneira, uma forma de como conversar com um ateu especificamente. O que nós precisamos entender é que nós estamos tratando de fé. É impossível provar que Deus existe cientificamente. É impossível provar que Deus não existe, isso cientificamente. Nós estaremos tratando apenas de fé. Obrigado. É um prazer.